Jeremy, é bem provável que você esteja assistindo a este vídeo em um smartphone. E é bem possível que você tenha passado metade do seu dia vendo memes, assistindo a vídeos, enviando mensagens e coisas do tipo. E eu não estou aqui para julgar, eu apenas sei bem como isso tudo funciona. Geralmente você não percebe que tem um vício, só quando alguma coisa horrível acontece. No meu caso foi assim. Rolar uma barra era a primeira coisa que eu fazia ao acordar, assim que abria os olhos, e era também a última coisa que eu fazia antes de dormir. Na escola, não prestava atenção em nada. Claro, já que não olhava para nada e não ouvia também. E mesmo quando estava saindo com meus amigos, todos nós ficávamos concentrados nas telas dos nossos celulares, mesmo estando fisicamente no mesmo lugar. Claro que meus pais não estavam felizes com isso. Eles já ficaram bravos comigo muitas vezes, como, por exemplo, quando eu me recusava a conversar com eles durante o jantar por estar mandando alguma mensagem. Hoje eu vejo o quanto eu estava errado, mas também não posso dizer que eles estavam 100% certos. Na maioria das vezes, eles abordavam esse assunto de forma muito negativa e agressiva, dizendo que smartphones são inúteis e prejudiciais à saúde, e que na época deles, blá blá blá. Você sabe, aquelas histórias da vovozinha. Eu passava mesmo muito tempo mandando mensagens, mas aquilo permitia que eu mantivesse contato com meus primos, por exemplo, ou com meu melhor amigo, o Eric, que tinha se mudado com a família para Nova York 6 meses atrás. E aquilo me satisfazia e ajudava muito no dia a dia. Mas aí, uma coisa aconteceu. Tecnicamente, meu smartphone não teve nada a ver com isso, mas, ao mesmo tempo, teve. Eu estava andando em direção à casa do meu amigo, trocando mensagens com meu primo, e aí não prestei muita atenção quando fui atravessar a rua e fui atropelado por um carro. Quando abri os olhos, eu estava no hospital. Eu tive sorte por não ter quebrado nada, mas os machucados no meu braço esquerdo e na perna direita eram enormes. Meus pais estavam lá, e minha mãe estava chorando. Eles sabiam exatamente como o acidente havia acontecido, e parece que estavam sentindo mais raiva do que alívio. Então, quando eu estiquei a mão para pegar meu celular e ver as notificações que havia perdido, eu soube que assim que saísse do hospital, eu iria fazer um tratamento para dependência em celular. Eu nunca havia ouvido falar nisso durante toda a minha vida. E claro que eu não estava afim de ir. E tem um detalhe importante. Meus pais são muito severos, mas jamais me mandariam para algum lugar contra a minha vontade. Então, eles me fizeram uma proposta. Se eu fizesse o tratamento e provasse que estava tudo bem, eles nunca mais reclamariam quando eu estivesse mexendo no celular. E aquilo pareceu justo. Então, no final de maio, eu saí do hospital e no primeiro dia das minhas férias, eu fui direto para um centro de reabilitação. Era um resort muito confortável. Mas claro que eu odiei o lugar desde o primeiro dia. Assim que eu cheguei, o pessoal confiscou meu celular, e eu só o receberia de volta quando o tratamento acabasse. E não havia nenhum aparelho digital por lá, nem mesmo uma televisão. Quando eu acordei na minha primeira manhã por lá, eu me senti horrível. Alguns de vocês podem até achar que eu sou reclamão demais, mas ok, tente se colocar no meu lugar por um segundo. Você não pode enviar mensagens para ninguém. Você não tem ideia do que está acontecendo com seus amigos, e o FOMO, aquele medo de estar perdendo alguma coisa importante, fica lhe torturando. Você não sabe nem o que está acontecendo no mundo, já que as únicas fontes de notícia são os jornais que são entregues todos os dias pelo carteiro. 2 dias se passaram e eu ainda odiava a clínica, mas eu conheci outras pessoas que também estavam lá. Todo mundo tinha entre 13 e 18 anos e cada um tinha uma história diferente. Por exemplo, o Greg, que foi o primeiro cara que eu conheci, foi mandado para lá quando seus pais perceberam que ele andava tão distraído que nem conseguia estudar mais. Ele tinha chegado lá um dia antes de mim e também não estava nem um pouco feliz. Na verdade, nós estávamos tão infelizes que bolamos um plano. À noite, 2 adultos ficavam no local com a gente, nossa supervisora e um vigia. Os armários onde nossos celulares estavam trancados ficavam ao lado do vigia e pegava no sono quase toda noite. A supervisora era uma mulher muito disciplinada, que parecia nunca dormir. Então, o plano era pedir a um dos caras para distraí-la, enquanto eu e o Greg pegávamos as chaves dos armários para recuperar nossos celulares o mais rápido possível. Nós nem precisaríamos voltar com eles para lá. Se os armários estivessem trancados, ninguém desconfiaria de que eles estariam vazios. Então, decidimos agir naquela noite mesmo. O amigo do Greg, Mike, disse à supervisora que não estava se sentindo bem. Então ela saiu da sala para verificar o que estava acontecendo com ele. Enquanto isso, nós pegamos as chaves, passamos pelo vigia sem fazer barulho, para não acordá-lo, e abrimos os armários onde nossos pertences estavam. Tinha sido tão fácil que eu nem estava acreditando.
Nós abrimos os cadeados, pegamos nossos celulares, fechamos eles de novo e estávamos prontos para sair. E foi aí que eu cometi um erro gravíssimo. Eu estava tão ávido para ficar online que liguei meu celular imediatamente. E ele fez um som tão alto que acordou o vigia. Pronto, fomos pegos com a boca na botija. Eu pensei que as consequências seriam muito piores, para ser honesto. A supervisora foi muito legal e compreensiva. A pior parte foi lidar comigo mesmo, pois naquele instante eu me dei conta de que estava mesmo viciado. Quer dizer, só um viciado seria capaz de bolar um plano desses para passar algumas horas online. À medida que o tempo passou, eu comecei a gostar do processo todo. Havia muitas coisas que podíamos fazer. Podíamos jogar qualquer esporte ao ar livre, menos um que envolvesse cavalos, acho. Podíamos ler, jogar jogos de tabuleiros. Nós também tínhamos encontros em grupo e até meditávamos 2 vezes ao dia. E alguns desses hábitos provavelmente permanecerão comigo pelo resto da vida. Então, quando tudo terminou, eu estava feliz em voltar para casa e ter todos os meus aparelhos de volta. Não posso dizer que não preciso mais de um smartphone, mas pelo menos eu aprendi a me controlar. Não entendo muito do assunto, mas parece que o uso compulsivo de smartphones está relacionado a uma química cerebral e a uma substância chamada dopamina. Eu aconselho vocês a pesquisarem sobre isso para entender como tudo funciona, pois isso me ajudou muito a me conhecer melhor. E é isso aí. Foi assim que eu curei meu vício aos 16 anos de idade. Seu smartphone lhe impede de viver? Compartilhe suas histórias nos comentários.